No decorrer da semana, tivemos bons dados para a macroeconomia dos Estados Unidos, porém, nada disso impactou de uma forma positiva aqui para o mercado de renda variável. A gente está vendo, como por exemplo, o ouro sem sair do lugar, a gente está vendo alguns índices subindo e outros não, a gente está vendo ali o próprio Bitcoin no mesmo lugar da semana passada e sem muita flutuação positiva à medida que esses dados saíram. O que será que está impactando no preço do Bitcoin? O que está impactando no preço do ouro? A gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje e talvez quando que o Bitcoin pode começar a subir. Eu quero estar passando aqui para vocês algumas regiões importantes e principalmente oportunidade, como sempre passo aqui para você, tá bom? É crucial entendermos todo o contexto de mercado dessa semana para depois entender o que está travando o preço do Bitcoin nessa região, tá bom? Então vamos lá, eu quero estar mostrando aqui para você a minha opinião do que está acontecendo aqui com o Bitcoin. Sei que é um momento de frustração para algumas pessoas, porque muita gente acaba esperando uma grande flutuação, uma grande valorização e o preço não vai ficar travado. Entendo isso, mas é importante também você ter paciência, tá? E o mercado é assim, ele anda sempre tirando o dinheiro dos impacientes, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, Bitcoin praticamente na mesma região da semana passada. Semana passada a gente teve até uma valorização até mais interessante sem nada desses dados positivos. Quando a gente vai ver os dados, por exemplo, os que saíram hoje, o que era mais importante aqui era o pedido inicial de seguro-desemprego, que veio abaixo do esperado, o que era muito bom, porque acaba deixando de escanteio aquela fala de possibilidade de recessão, não que não vá acontecer, mas acaba deixando de lado o medo das pessoas sobre recessão agora, esse ano, tá bom? Ontem saiu dados de inflação para consumidor, vieram positivos também. E na terça-feira veio dados para o consumidor, dados de inflação para o produtor, perdão. E para o produtor também veio dentro do esperado e tudo ok. Mas nada disso ajudou o Bitcoin a subir e nada disso ajudou o ouro a subir. A gente tem ali como, por exemplo, o Dow Jones subindo um pouco, se recuperando, porém no diário ele já voltando esse 0,7 no positivo, é porque abriu com um gap muito grande, então ele pode voltar aqui para fechar esse gap, tá? Assim como o S&P 500. Então, mesmo estando com 0,7 no positivo, não podemos considerar como positivo, uma flutuação positiva. Esse positivo é por conta da distância entre o fechamento e a abertura, que foi um fechamento em gap, e não em uma flutuação, valorização por compra, tá bom? Então, aqui a gente tem um gap e geralmente, quando isso acontece, ele é fechado. Ele volta para fechar esse gap aqui, assim como foi com os gaps passados, como esses dois que aconteceram aí na semana passada e já foram fechados. Mas, Luiz, por que a gente não está tendo uma flutuação positiva à medida que saíram os dados lá para os Estados Unidos? A gente está vendo o contrário. A gente está vendo, por exemplo, o dólar subindo. Por que isso não está acontecendo? Porque a gente não tem ali uma movimentação positiva. Eu acredito, pessoal, que seja por isso daqui. Incerteza de mercado e possibilidade ali da OMS declarar uma possibilidade de pandemia, como foi dito aqui. Não há motivo para alarme, mas sim de alerta. Diz o ministro da Saúde sobre a Mpox, que é um surto que está acontecendo ali na África, se não me engano. Então, com essa fala da OMS, do presidente da OMS, os investidores acabam ficando em alerta por conta do medo da última queda, grande queda que aconteceu por conta da pandemia passada. Então, isso daqui traz reflexos do que aconteceu em um passado próximo e que pode acabar acontecendo, vindo e virar realidade de novo, porque no passado, onde aconteceu a última pandemia, a gente tinha as pessoas desacreditando que aquilo poderia tomar o mundo. E aconteceu a mesma coisa aqui, e a gente já tem a OMS declarando. Eles meio que falam assim, olha, não é motivo para se desesperar, mas é motivo para a gente ter cuidado, ter cautela, vamos ficar em alerta, tá bom? Então, talvez isso seja o que esteja acontecendo para o mercado deve estar com medo disso daqui, porque além disso, eu não vejo mais nada, eu não encontrei mais nada que justifique a falta de interesse comprador nesse momento. Mas, Luiz, como que eu sei que a gente não tem tanto interesse comprador assim? Olha só, a gente tem aqui o Bitcoin, no mesmo volume do decorrer da semana, mesmo saindo dados positivos. A gente tem o Bitcoin na mesma região, o mesmo interesse comprador que era da semana passada, praticamente é o dessa semana aqui. A gente tem uma falta de interesse comprador. Na verdade, a semana passada tinha até mais interesse comprador do que essa semana. Então, talvez a fala da OMS tenha mexido aqui com o mercado, que acaba impactando no interesse comprador do pessoal. Por quê? Por exemplo, a gente tem MTGOX. MTGOX tudo ok, semanas passadas a gente tinha MTGOX vendendo aqui, mesmo com as vendas, na verdade não vendas, mas devolução para os seus credores. A gente tinha praticamente o Bitcoin na mesma região, ele caía, depois voltava tudo. A gente tem aqui dados para os Estados Unidos bem interessantes, bem positivos, que pode impactar só lá na frente,
quando essa notícia começar a esfriar, a gente tem ali, por exemplo, ETF de Ethereum, a gente tem 3 dias seguidos com ETF neutro. Tá positivo aqui, mas é um positivo tão pequeno que eu considero como neutro, mostrando que a Grayscale, ETHE, está vendendo pouco. E o pouco que está sendo vendido pela Grayscale está sendo suprida pela BlackRock, por exemplo, pela Fidelity, que comprou 2.000 bitcoins. Então, isso mostra que a oferta no mercado não está sendo tão grande mais quanto na primeira semana de negociação. Isso é algo muito positivo, só que não está impactando. Quando a gente vai ver a liquidez, quando a gente vai ver aqui no curtíssimo prazo, eu observo que a gente tem liquidez lá em cima em 62, Bitcoin não foi ainda, tá bom? Então, talvez seja isso que esteja travando o mercado nessa semana. Porém, o interessante a gente observar agora é que temos dados positivos e quando essa última notícia que eu passei aqui para você, que pode ser uma notícia negativa, esfriar, temos dados positivos o suficiente para fazer o mercado subir. Por quê? Além de a gente ter a inflação começando a ser controlada, temos possibilidade de diminuição de juros e temos também a possibilidade ali do Federal Reserve começar a injetar dinheiro no mercado. Tudo isso traz euforia para o mercado de renda variável e faz com que a gente tenha uma flutuação positiva, além da injeção de liquidez muito grande que acaba entrando no mercado, vindo de pessoas, de instituições e também do Fed. Então, tudo isso faz com que, no curto prazo, a gente tenha a possibilidade de uma grande valorização. No curtíssimo prazo, pessoal, eu observando aqui, eu vejo que existe a possibilidade de uma correção, tá? Uma última correção para depois a gente ter a última pernada também. Por quê? Se nada disso, se nenhuma dessas informações positivas fez o Bitcoin subir, então qualquer informação negativa pode fazer o Bitcoin cair. Assim como ouro, assim como os índices norte-americanos. Então, por esse motivo que podemos ter uma correção, lá na frente a gente fala sobre ela, e essa correção pode ser a última para depois uma grande pernada. Aí você fala assim para mim, Luiz, mas por que existe a possibilidade de termos uma grande pernada e dar continuação? Por conta de tudo o que está acontecendo com a economia dos Estados Unidos. Para você que não entende sobre essa questão de relação renda variável, renda fixa e no que isso impacta aqui para gente que está em renda variável, Bitcoin está em renda variável também, não só ação, índice, Bitcoin também está em renda variável. Para você que não sabe como isso funciona, eu vou te dar um exemplo aqui, tá bom? Então vamos lá, que eu quero te dar um exemplo sobre essa questão de renda variável para que a partir desse momento você entenda o que é, qual a diferença e no que isso impacta no seu bolso também. Por exemplo, você é um grande investidor e você tem $1 milhão para investir. Se você tem $1 milhão para investir, e nesse momento, tudo isso vai ser exemplo, tá? Para você entender a diferença. Se você tem $1 milhão para investir nesse momento, e você tem a possibilidade de investir em renda fixa, que está te dando ali aproximadamente 1%, você vai deixar de lado a renda variável, porque a renda variável você está correndo o risco para não ter possivelmente um lucro tão atrativo. Aqui, com esse 1 milhão fazendo 1% ao mês, você vai ter ali aproximadamente 10 mil. Além de cobrir o seu custo de vida, se você tiver um custo de vida abaixo dos 10 mil, você vai ter dinheiro para jogar aqui em renda variável. Então, o dinheiro que vai vir para renda variável, digamos que você joga esses 10 mil, por exemplo. Você joga aqui 10 mil, é o dinheiro que entra em renda variável, e assim todo mundo começa a fazer. Tira ali parte dos seus investimentos, joga para renda variável para correr um risco bem interessante, porque o lucro que está vindo aqui para renda variável é o lucro de renda fixa. Então, é tudo lucro e o seu capital está protegido. Só que, do dia para a noite, o Federal Reserve coloca ali uma meta de diminuição de juros e os juros vai ir para, por exemplo, tá? Absurdos 0,1%. Se os juros vai ir para 0,1%, quanto que você vai estar ganhando aqui mensalmente? Você vai estar ganhando aproximadamente R$1.000. Você tem a projeção de ganhar mensalmente R$1.000 e esses R$1.000 vai ser o dinheiro que vai lá para renda variável. Só que você concorda comigo que para quem está acostumado a fazer 10 mil por mês, para quem tem apenas 1 milhão, não vai ser atrativo ganhar só 1.000 porque vai ser insignificante? Compensa mais você pegar metade aqui, por exemplo, de que você tem, metade dessa liquidez, desse capital, jogar aqui para
renda variável. Então, ao invés de 10k de injeção de liquidez aqui no mercado, vai vir do seu bolso 500k, assim como de outros investidores. Então, vindo 500 mil aqui de uma vez aqui para o mercado, porque a possibilidade de juros é de queda, sendo assim, acaba de entrar mais 500 mil de liquidez para a renda variável, porque a gente tem a projeção de uma diminuição de juros muito expressiva, mesmo que não aconteça, mas existe essa projeção, e todos os vestígios que mostram que isso vai acontecer, como, por exemplo, a possibilidade e a diminuição da inflação, a inflação está sendo controlada, aumenta ainda mais a possibilidade disso acontecer. Por exemplo, o índice de desemprego está começando a ficar controlado, aumenta ainda mais a possibilidade disso daqui acontecer. Então, todos os dados que aumentam a possibilidade disso acontecer, da renda fixa cair para um juros de 0,1, por exemplo, tá? Esse é só um número fictício, aumenta o interesse em estar colocando o seu dinheiro aqui na renda variável, porque vai chegar lá na frente, a renda fixa vai deixar de fazer sentido para você. Então, o dinheiro começa a ser migrado assim que esses dados, os dados que passei aqui para você, começam a vir ali de forma positiva para a diminuição da taxa de juros. Então, se a gente tem diminuição de taxa de juros, o dinheiro começa a ser migrado aqui para a renda variável, porque passa a estar mais atrativo e você tem a possibilidade de fazer mais dinheiro, tendo em vista que outras pessoas também fazem isso e acaba ajudando o mercado a subir. Só que daí tem outro fator também que ajuda o mercado a subir, que é o Fed. O Fed também começa a injetar dinheiro aqui no mercado, fazendo com que o mercado suba ainda mais, como o Fed já declarou, que vai começar a recomprar bilhões de títulos, aumentando a liquidez no mercado. A gente tem também outra coisa, o FOMO, faz com que o mercado sobe, o Fed injetando dinheiro, as pessoas injetando dinheiro, o mercado sobe ainda mais, aumenta o FOMO, onde traz mais dinheiro para o mercado, fazendo com que o mercado suba ainda mais, que é onde inicia o bull run. Então, tudo isso faz com que a gente tenha a nossa última pernada, a nossa última valorização. Mas para que isso aconteça, a gente precisa dessas confirmações aqui acontecendo e da possibilidade de diminuição de juros. Eu coloquei um número fictício aqui de 0,1 para mostrar para você um número bem absurdo mesmo, tá? Mas o Federal Reserve tem a meta de 2,1, alguma coisa assim, para diminuição de juros. Então, se eles conseguem seguir essa meta, chegar nessa meta, imagina quem tem bilhões de dólares investido em renda fixa, quanto que não vai estar deixando na mesa só em estar deixando em renda fixa. Parte desse dinheiro precisa migrar aqui para renda variável e é por isso que a gente tem toda a valorização na renda variável quando a gente tem ali a diminuição de juros. Essa é a correlação entre diminuição de juros e a possibilidade de grande valorização com, talvez, a partir do próximo mês, com a diminuição das taxas de juros que vai acontecer inicialmente agora em setembro, tá bom? Então, tudo isso aponta e mostra vestígio que já vai começar a acontecer essa diminuição, onde os grandes investidores podem se antecipar e começar a migrar dinheiro para a renda variável. E quando vamos ver aqui o Bitcoin, no curtíssimo prazo, o que pode fazer com que o Bitcoin venha a 54, por exemplo, dê aquela última pernada de baixo, como tinha comentado com vocês, é o rompimento de 58. Ele só vai vir a 54 se tiver o rompimento de 57.900, 58 mil dólares por unidade. Enquanto ele estiver acima dessa resistência, continua tendo a possibilidade de Bitcoin a 69 mil dólares por unidade, tá bom? Se Bitcoin conseguir romper, veja que a gente tem uma linha aqui em azul, essa linha azul é a média de 50 períodos. Se ele conseguir romper essa resistência, ele também vai conseguir romper essa média, fazendo com que a gente tenha uma flutuação positiva chegando ali no 69, onde é a resistência semanal desse padrão, do padrão de bandeira que a gente está observando há muito tempo. Já faz muito tempo que a gente acompanha esse padrão e no rompimento dele a gente pode ter Bitcoin lá em cima em 100 mil dólares por unidade. Luiz, no curto prazo, o que pode influenciar o Bitcoin nesse rompimento ou até mesmo chegar aqui em 61? Uma das coisas que pode ajudar é a liquidez que a gente tem lá em cima, em 61, 62. A gente tem aqui um ganho de liquidez nessa região e o mercado, nesse momento, está indo em busca de liquidez, nas direções da liquidez. Se vai romper, não sei, só quando chegar, tá? Mas existe a possibilidade dele tocar lá em cima de novo, porque tem um pouco de liquidez que vai ser buscado lá
em 62, tá bom? Outra coisa, a gente está tendo ali, como tinha comentado, positivo, os ETFs no positivo ou no neutro, fechando ali praticamente no neutro, tá? Por mais que seja positivo, mas é bem pouco, então a gente considera como neutro, então a gente não tem mais oferta sendo despejada no mercado de Ethereum. Tudo isso acaba influenciando, tá? As altcoins, já que estou falando de Ethereum, é importante a gente observar as altcoins. A gente tem queda no semanal da dominância do Bitcoin, mas no diário ganhando um pouco aqui, aproximadamente 0,5% de valorização da dominância, no que acaba ajudando aqui o Bitcoin a subir mais que as altcoins. Bitcoin subindo 1,2%, altcoin subindo 0,7%, 0,6%, 1% na média ali, tá bom? Subindo bem menos que o Bitcoin. A gente vai ter altcoin como Solana em uma região bem parecida com o Bitcoin, tá bom? Se perder esse suporte aqui, Solana volta de novo para 123. Se tivermos o rompimento aqui dessa linha de tendência de baixa que está sendo formado, possibilidade de voltar lá em cima para resistência em 163, como pode acontecer lá no Bitcoin também. A gente vai ficar atento para Solana, porque tem resistência aqui em cima em 163, tá bom? Mas se o Bitcoin perder aquele fundo, aí sim a gente vai ter queda. Mas enquanto não perde, tá tranquilo aqui, tá bom? A gente vai ficar de olho e esperar essas confirmações. A mesma coisa para Ethereum. O padrão é bem parecido. Quando a gente vai observar no diário, o Ethereum também está possivelmente lateral aqui entre 2.500 a 2.700. A confirmação e a direção ela vai se dar através do Bitcoin. À medida que o Bitcoin vier buscar suportes e resistências, onde ele está lateral, entre 58 aproximadamente e 62. Nesse momento, acredito que ele pode vir buscar 62 e daí ele decide se vai romper ou não, tá bom? Mas a princípio existe a possibilidade aqui de no curtíssimo prazo ele vir buscar 62. O que a gente vai ficar atento são as notícias de curto prazo. Se vier uma notícia ruim aí, a gente pode ter o mercado caindo muito, porque o mercado está muito incerto, já está com medo da possibilidade aqui do que pode acontecer sobre uma possível pandemia aí que a OMS já está declarando. Então, a gente vai ficar atento às notícias de curtíssimo prazo, mas nesse momento eu acredito que a gente pode ter, por mais que a gente tenha uma queda, por mais que o Bitcoin venha aqui embaixo em 54, 55, eu acredito que a gente pode ter uma última pernada aí, onde pode levar o Bitcoin lá em cima em 100 mil dólares por unidade, 150 mil dólares por unidade, porque como eu mostrei aqui para você, na relação entre renda variável e renda fixa, temos informações positivas para que isso aconteça, temos dados positivos para que isso aconteça e pode ser bem rápido, tá bom? Então fique atento e tenha paciência nesse momento, porque mesmo caindo lá na frente a gente pode ter uma grande pernada de alta por conta das variações renda variável, renda fixa e também diminuição de taxa de juros que vai impactar aqui na renda variável e na renda fixa também, tá bom? Enfim, é isso. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma e se te ajudou, deixa o like, que isso vai ajudar o canal a crescer e também se inscreve no canal, porque eu tô aqui todos os dias para trazer informações como essa, tá bom? Enfim, vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi!